queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Hoje é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Mais uma aula, lição de número 10, a promessa da proteção divina. Gente, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, é, essa promessa ela precisa ser uma realidade, né? Então, quem que não precisa ou quem não depende de uma proteção divina em todos os aspectos, entende? Então, o que Deus pode fazer a nosso respeito? Em quais situações a promessa da proteção divina pode acontecer em nossas vidas? Essa e outras perguntas a gente pode responder aqui nessa lição de número 10, a promessa da proteção divina. Mas antes, curta, compartilhe, comenta, dá um like lá, que isso é importante, e também deixa o sininho ativo para você receber as notificações. Texto em classe, Efésios capítulo 6, do 10 ao 17. Esse texto é clássico, né? A armadura de Deus. E Salmo 91, né? De 1 ao 8, que todo mundo assim, no bom sentido da palavra, deixa aberto a Bíblia nesse salmo em algum lugar aí do carro, da casa, ou sei lá. Palavras-chave: Deus, promessa e proteção divina. Introdução: em toda a Bíblia encontramos promessas que tratam sobre a proteção divina. É fundamental para aquele que crer em Deus ter a consciência de que a sua presença é a base de sua proteção. O fato de o Senhor não desamparar o servo seu já demonstra todo o seu cuidado e proteção. Sem a presença de Deus, estaríamos vulneráveis a qualquer situação. Por isso, precisamos dizer como salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Porque a proteção, ela não deve ser só não deve abarcar apenas a questão de situação de dificuldade, no sentido de alguma iminência de perigo, mas também na hora da angústia, proteger. Quantas pessoas estão até na igreja e hoje, lamentavelmente, estão vivendo um episódio de depressão e sua mente ficou ouvindo a frase se lança daqui, morra, toma isso. Então a proteção divina também é contra essas situações. Então a proteção divina, ela abarca qualquer situação na vida do crente. Primeira grande seção, proteção espiritual contra o inimigo. Gente, nós precisamos de proteção em todos os aspectos. Proteção contra o maior inimigo. O maior inimigo do crente é Satanás, cujo nome significa adversário. É claro que a gente também tem a nossa própria carne, que talvez seja também o maior inimigo, né? Porque o Satanás, como diz a Bíblia lá no capítulo 4 de Mateus, ele foi tentar Jesus e quando ele não consegue ter vitória, a Bíblia diz que ele se afasta, não por muito tempo, mas se afasta. Agora a carne não se afasta de jeito nenhum. Ele é descrito na Bíblia como acusador, enganador, tentador, ladrão. A Bíblia ensina que nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Essa mesma estrutura desse versículo também tem em Colossenses. Então, repare que cada uma dessas partes, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais, são hierarquias de demônios ou de seres espirituais no seu contexto de poder. E a gente tem Jesus dizendo: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. É claro que essas serpentes e esses escorpiões não estão literalmente
significando que são realmente serpentes e escorpiões. Eu já vi cobras eh, venenosas e também já vi escorpião. É assustador, com certeza. Agora, você potencializa isso no nível da esfera espiritual, da esfera entre a luta espiritual, entre essas batalhas espirituais. Então, serpentes e escorpiões são também características de demônios que têm um certo tipo de letalidade e Deus dá poder à igreja. Então, essa categorização demonstra o quanto esses inimigos eles são poderosos e a igreja precisa do poder de Deus para vencer. Essa luta é invisível, mas seus efeitos são sentidos em tentativas, perseguições e desafios. Eu lembro muito do Antigo Testamento quando alguém disse para o profeta: Ai, meu Senhor, estamos cercados. E aí o profeta disse: Senhor, abre os olhos desse morro. Ele disse: Senhor, vejo carros e cavaleiros. A luta espiritual, ela é silenciosa às vezes, ela é invisível, mas ela é real. Alguns usam o termo batalha espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo e como nós vamos interpretá-lo. Mas que realmente existe batalha espiritual, existem batalhas espirituais, mas elas precisam estar dentro do contexto da Sagrada Escritura. Como eu também passo por batalhas espirituais, e aqui nós damos alguns exemplos, como as tentativas, que são as tentações, as perseguições e desafios, e outros. Eu poderia contar experiências aqui pessoais sobre algumas batalhas que eu já vivi nessa vida, batalhas espirituais. O maior inimigo do cristão não é invencível, pois Jesus já garantiu a vitória. Então, por mais que ele tenha poder, por mais que ele seja grande, por mais que ele tenha a sua astúcia, a sua sabedoria, ele não é invencível. O único invencível é Jesus de Nazaré, que a morte ficou ali 3 dias, mas ele venceu até a morte. E a morte será aí depois o último inimigo de Deus a ser destruído e o nome do Senhor será glorificado, como já é glorificado por causa da sua ressurreição. Nossa responsabilidade é permanecer em Cristo, usar as armas espirituais e resistir firmemente aos ataques do diabo. A própria Bíblia diz em Pedro, tá? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A sujeição precisa ser completa a Deus, completa a Cristo. Cristo precisa ser Senhor das nossas vidas na totalidade das nossas vidas. Como Romanos 8:37 afirma, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo é aquele que nos amou. Então nós somos mais do que vencedores nele. É importante, gente, entregarmos a vida totalmente ao Senhor. Os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 5, do 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. A gente não tem inimigo carnal, gente. Se as pessoas se fazem inimigo da gente, o problema é delas. Mas nós não podemos ter pessoas como nossos inimigos e talvez esse mundo espiritual está até se beneficiando e influenciando para que essas pessoas nos tornem inimigo, se tornem inimigo da gente. O próprio apóstolo Paulo diz que se possível for, tem de paz com todos os homens, mas eles não querem ter paz, então a gente busca a paz, mas o problema deles se eles não querem a paz. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Príncipe das trevas deste século, está também lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, hostes é um coletivo aí de seres espirituais que estão nas regiões celestiais, que é num outro contexto, além do contexto aqui físico, natural.
legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Tanto é que tudo aquilo que é contra Deus ou contra o seu filho Jesus é chamado de anticristo. Então, todo ser maligno, ele vai fazer de tudo para combater a igreja. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Então, ele vai tentando por todos os lados. Ele vai fazendo tudo, em todas as situações, para tentar destruir, denigrir, atrapalhar o servo de Deus. Mas a igreja, ela tem poder da parte de Deus para vencer o adversário. As armas espirituais do crente. As armas espirituais do crente são essenciais para enfrentar a batalha espiritual mencionada na Bíblia. Vamos explorar cada uma delas baseando-nos principalmente em Efésios aqui 6, 10 e 18. As armas espirituais do crente são ferramentas dadas por Deus para que vivamos de forma vitoriosa e glorifiquemos seu nome. Revestir-se da armadura de Deus diariamente é fundamental para resistir ao mal e permanecer firme na fé. Como Paulo declarou em 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas da nossa milícia não são carnais, não é revólver, não é faca, não é canivete, não é pistola, não é a nossa língua para fofocar, para tentar se justificar. Nada. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Os elementos da armadura de Efésios são: primeiro, cinto da verdade, que representa a honestidade, integridade, conhecimento da palavra. A pessoa, inclusive, a gente tem até um ditado aí que as pessoas chamam de calça frouxa, né? Calça frouxa é aquela pessoa que é medrosa, que é covarde, ou que está sem o seu cinto. Então, o cinto demonstra ali a seriedade, a honestidade, a integridade e tal. Couraça da justiça simboliza a justiça, já está até dizendo, a retidão e vida virtuosa. Então, ela tem a couraça da justiça. Calçado da paz, preparação para espalhar a paz e o evangelho. Então, a gente vê que no grego, euangélio. Então, essa primeira parte, esse prefixo eu, eles têm a raiz de bem-estar, de estar bem, sentido de coisa boa. Então, evangelho é novas de paz, boa mensagem ou coisa semelhante. Então, essas sandálias representam isso. O anúncio, a capacidade, a preparação de caminhar, de avançar, porque você imagine num lugar inóspito, você imagina em um lugar com serpentes e escorpiões, você não ter os calçados, você não ter. Então eu já fui muito em roça e sempre me davam bota, porque chinelo não dá. Então tem que estar bem preparado para realmente anunciar o evangelho de Cristo. O evangelho precisa ter pessoas com boas mensagens cheias do poder do Espírito Santo e uma boa palavra para convencer as pessoas também a partir da mensagem de Deus. Então é preciso isso. Escudo da fé, proteção contra as flechas do maligno, representando a confiança em Deus. Então, o escudo da fé vai apagar todos os dardos inflamáveis do diabo, porque ele tenta na cabeça, ele tenta no coração, ele joga maus pensamentos, ele joga ideias. Uma vez, para vocês terem ideia, eu estava descendo, eu ouvi nitidamente a voz do inimigo, porque a gente conhece a voz de Deus e a voz do inimigo. E a voz da nossa consciência a gente também conhece. E aí eu ouvi aquela voz dizendo assim: sabe quando tudo vai dar certo na sua vida? Quando você deixar esse negócio de ser pastor de lado. Ah, quando você deixar esse negócio de pastor de lado, tudo vai dar certo na sua vida. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Então a gente tem que ter esses componentes aqui bélicos, porque a gente está dentro de uma semântica bélica, porque há uma guerra também espiritual, então a gente precisa ter isso. A capacete da salvação, eu aqui coloquei como elmo, porque elmo aqui como ilustra essa figura, essa parte aqui também, que tem toda essa
pelugem aí, e o capacete. O próprio capacete é chamado também de elmo. Elmo é um termo muito usado também na mitologia grega para trabalhar essa ideia do capacete. Representa a certeza da salvação e a esperança eterna. Olha aqui, ó, sua mente está protegida, seu coração está protegido, porque você tem um capacete da salvação. Então, tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que é santo, tudo que é ético, tudo que é puro, tudo que se tem algum valor nisso, se tem alguma edificação nisso, aí diz o apóstolo Paulo, nisso pensai. Então, o capacete da salvação serve também para isso, para a gente ter sempre a certeza de salvação. É claro que a gente pergunta nas igrejas assim, quem é salvo aqui? Algumas pessoas ficam em dúvida, porque não têm o conhecimento e acham que a salvação é só no futuro. Não, a salvação é agora. E Paulo fala ela como uma vivência no presente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, olha isso, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, o somos salvos está no presente, gente. Então, a salvação pode ser vivida, experienciada aqui na terra e concluída no céu. A espada do Espírito, que é a espada da palavra, a palavra de Deus usada para combater as mentiras e o pecado. Como está lá em 2 Timóteo 2,15, que está escrito lá, que nós não temos que se envergonhar, mas manejar a palavra da verdade, entende? Então, o obreiro aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia precisa ser manejada de maneira correta, de maneira perfeita, e isso a partir de leitura da Bíblia, oração, jejum, buscar intensamente a presença de Deus. Segunda grande seção, a maravilhosa proteção de Deus. Primeira subseção, a proteção de quem se relaciona com Deus. A proteção de Deus é uma dádiva maravilhosa que ele oferece àqueles que mantêm um relacionamento íntimo com Deus. Eu acredito que essa proteção divina, ela se relaciona muito bem com a questão da paz, sabe? Porque a paz é mesmo com a presença de guerra, de turbulência, de más notícia, a pessoa está tranquila dentro de si, né? Então ela tem essa paz porque ela se sente protegida por Deus. E o próprio Jesus diz: não temei ao homem que mata a carne. Se for carne, gente, acabou, você morreu, não sente mais nada. Agora temei a Deus que mata a carne e lança a alma no inferno. Esse aí é que é difícil. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade. Essa proteção não é apenas física, mas abrange também a espiritual, o emocional e o mental. Acabei de falar lá atrás. Quem tem problema com depressão, com ansiedade, Deus está disposto a te proteger, guardando-nos contra as investidas do inimigo e as dificuldades da vida. Deus promete ser refúgio e fortaleza para aqueles que o procuram de todo o coração, como descrito no Salmo 91, primeiro, onde é aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sob sua sombra. Essa proximidade com Deus garante segurança. Então, quem está no esconderijo do Altíssimo está guardado, está protegido, está livre de qualquer situação que o lance na perdição. Na Bíblia, encontramos exemplos como o de José, que foi protegido e exaltado por Deus, mesmo diante de perseguição ou de perseguições, foi lançado no poço, foi levado para a cadeia, foi acusado falsamente de adultério, de estupro, e Deus deu o livramento, Deus estava com ele. E aonde José ia, a Bíblia está lá escrito, e a mão de Deus estava com José, a presença de Deus estava com ele, que tudo prosperava. Também temos Elias, que foi cuidado no deserto, Daniel e seus amigos na Babilônia, experimentaram esses livramentos milagrosos ao confiarem completamente de Deus. Então essas histórias, elas demonstram aí a proteção divina. Ela não implica a ausência de problemas, mas sim a certeza de que Deus está conosco, provendo socorro e vitória. Então, Deus está presente, mesmo em meio à turbulência. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, verbo ali, taraço,
no grego, tem a ver com questões mesmo de agitação emocional, questões que deixam a pessoa inquieta. Então, você está ali agitado, e que não sei o quê. Não se turbe, Deus está contigo. Ele vai entrar com providência, ele vai fazer um milagre, ele vai operar dentro da sua vida. A proteção de Deus é fortalecida por nossa fé e obediência. Ele nos guarda de perigos, consola momentos difíceis, capacita a vencer tentativas, ataques espirituais. Também experimentar essa proteção requer um relacionamento vivo com o Senhor, sustentando aí, ou sustentado pela oração, pela leitura da Bíblia, uma vida de consagração. E claro, como torre forte, é refúgio para aqueles que nele estão inseridos. Deus é a nossa fortaleza, então Deus é a proteção. Daí, o próprio salmista diz o quê? Que se a pessoa edificar a casa, em vão ela edifica se o Senhor não edificar. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão protege o sentinela. Então, o nosso Deus, como diz o Salmo 121, não tosqueneja. O guarda de Israel, ele não dorme. Segundo a subseção, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No Salmo 91:4, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Vocês lembram que o passarinheiro ou passarinho no Novo Testamento já remonta à ideia do inimigo, né, que arranca a semente ali na parábola do semeador. Então você vê que ali tem essa instrução também do campo rural, laço do passarinheiro, porque quem está no campo entende a ideia ali de quem quer caçar um passarinho. Aqui já tem o contrário, o passarinho aqui que seria, na verdade, a pessoa que está sendo procurada, caçada, e a gente vai entender que até desse laço do passarinheiro, Deus ele dá livramento. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tem até a ideia aí de que o inimigo está muito próximo do crente, ele está ao derredor, ele está bem próximo. A própria Bíblia diz que o pecado tão de perto nos rodeia. E aonde tem demônio, aonde tem diabo, aonde tem os nossos inimigos, tem pecado, gente. Então, esses pecados vêm por causa da tentação. Ele tenta a gente cedendo, acaba caindo. Então, onde tem demônio, ele arrasta pecado também. Outra expressão é peste perniciosa. Primeiro, laço do passarinheiro, agora peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição neste trimestre e por isso, e por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível aí a quem crê. É claro que vocês passaram junto conosco a pandemia. Quantos crentes partiram para o Senhor, mas quantos receberam livramento, ficaram numa situação terrível e Deus não permitiu que essas pessoas partissem. Mas é claro que também isso não quer dizer numa teologia triunfalista, então o crente não pode ficar enfermo. Não, não é isso. Todos nós iremos partir, gente. É ordem, o homem foi ordenado morrer uma só vez. Todos nós iremos partir. Outros vão partir dormindo, outros vão partir sem problema nenhum, outros vão partir por causa de enfermidade, outros vão partir porque sofreram um acidente ou uma calamidade. Não importa, todos vão partir. O importante é a cura real, é a cura total, é a cura que não vai trazer mais nada, nem de morte, nem doença, nem pecado, nem nada, que é a ressurreição. É o retorno que Jesus vai fazer de nós dentre os mortos. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E por isso não seremos abalados. Então você vê, mesmo passando por um ou por outro, porque eles vão nos tentar, vão tentar vir, vão nos atacar, mas a gente vai vencer. Nós iremos vencer. Terceira subseção, a onipotência de Deus.
A onipotência de Deus é uma manifestação de seu poder ilimitado, capaz de realizar tudo o que está em harmonia com sua vontade, caráter e propósito. Esse atributo é uma das características fundamentais do Senhor, destacando-o como Criador e sustentador de todas as coisas. Essa palavra não está na Bíblia assim onipotente, mas a gente percebe que Deus é todo-poderoso porque Ele é o El Shaddai, todo-poderoso. Então, onipotência. Outra coisa, essa onipotência é tão tremenda que Deus consegue enxergar passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Outra coisa dessa onipotência de Deus, Deus sabe o que e Deus sabe se o quê. O que é o se o quê? Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse ido para lá. Ah, ele sabe isso também. E por que você não está vivendo esse se o quê? Porque o que você está vivendo agora é o melhor para a sua vida. Mas, pastor, professor, eu estou sofrendo muito. Talvez, porque Deus também sabe, você estaria sofrendo muito mais da outra forma. Esse atributo é uma das características fundamentais, já falei. Ele é descrito nas Escrituras como todo-poderoso, El Shaddai, né? Aquele que falou e trouxe à existência o universo, conforme declarado em Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz. Vaiomer Elohim, vai rir, ó, vai rir, ó. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A Bíblia está repleta de previsões da onipotência divina. Realmente, a gente tem por toda a parte da Bíblia questões que trabalham a ideia da sua onipotência. Ele abriu o mar vermelho para libertar o povo de israelita, ele choveu, ele trouxe o maná do céu, e Jesus vai dizer no Novo Testamento, eu sou o pão vivo que desce do céu, ressuscitou mortos, como no caso de Lázaro. Deus é capaz de transformar situações impossíveis em caminhos de esperança, conforme Jeremias 32:27, que declara, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria algo impossível para mim? Olha ele em Lucas 1:37, Abraão, Deus fala para ele, porventura existe alguma coisa demasiadamente grande para mim? Então, gente, a gente vê, e Abraão também, né, que Deus trouxe a existência aquilo que não existe, só alguém sendo muito poderoso para fazer isso. Terceira grande sessão, indo agora para o final, promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, que é a morte. Então, o próprio Mateus 16:18, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São promessas que vão trazer aí a indefectibilidade da igreja, que significa que a igreja é indestrutível, é chamado de nota ou propriedade da igreja. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, já li, inclusive o último deles. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Senhor Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. A vitória que Deus concede aos que o temem é vista em diversas narrativas bíblicas. Ele deu livramento a Davi diante de gigantes, como Golias, capacitou Josafá a vencer os exércitos sem que Israel precisasse lutar, apenas louvando ao Senhor. Olha o segredo da adoração, gente. As muralhas de Jericó, a adoração. Esses exemplos mostram que a vitória não depende da força humana, mas da intervenção divina em resposta à fidelidade. Temer ao Senhor também garante a provisão de sabedoria e direção. Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Além disso,
O temor ao Senhor gera vida abundante e eterna. Mais uma característica da proteção de vida, temer ao Senhor. Então, é uma vida de busca, de dedicação, de adoração. Quanto mais a gente adorar, mais a gente vai ter essa proteção. Provérbio 19:23, o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre dos problemas. Temer ao Senhor não é viver com medo, mas conhecê-lo como soberano, honrá-lo como uma vida de respeito e submissão, e confiar plenamente em seu nome e poder confiar em Deus, temer nele, é a maior garantia da vitória em Deus. A abrangência da proteção. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço, só o ser humano que está dentro de tempo e espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Salmo 24 mesmo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Eu me vi rodando no carro o ano passado e vi a mão de Deus ali me protegendo. Coloque aí um testemunho nos comentários, faça algum testemunho de livramento, de proteção divina, que a gente vai comentar lá também. Conclusão: a palavra de Deus é fiel e verdadeira, pois disse Jesus: no mundo tereis aflições. Estar em Deus não é sinônimo de que viveremos um mar de rosas, mas pelo contrário, Ele, o Senhor, abrirá o mar para os seus. Em alguns momentos de nossas vidas, será necessário vivermos situações, mas é o Senhor que nos garantirá a vitória. Creiamos. É Deus que dará a vitória ao seu povo. É Deus que fará a gente conquistar. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor sustente vocês na palma de suas mãos. E até a próxima lição. Permitindo Deus. Um grande abraço. Rádio Skyrim, segue a gente, se inscreve, compartilha. Segue a gente também lá no Instagram, Adalberto Teles. Deus abençoe. Um abraço.